Olá, aqui é a Adri Nascimento, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal, a mais esse vídeo. Esse vídeo ele é especialmente para a gente falar sobre os tipos de açúcar, tá? Que basicamente aí as diferenças que a gente já consegue perceber logo de cara é que eles são diferentes por causa da cor, alguns são mais clarinhos, outros são mais escuros. Eles têm diferença em preços, tem diferenças também no processo de produção, na química que vai dentro deles, na composição nutricional, nas vitaminas e nos sais minerais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de cada açúcar que eu trouxe aqui hoje nesse vídeo. Eu não trouxe todos os açúcares que existem, porque são muitos e aí o vídeo ia ficar super longo. Eu trouxe os principais, que são os que a gente usa com frequência nas nossas receitas de bolo, de doces, e são os mais comuns também da gente encontrar nos mercados. A gente sabe, né, que a matéria-prima do açúcar é a cana, mas só que antes dela chegar na nossa mesa, antes da gente conseguir consumir esse açúcar, ele passa por vários processos, várias etapas de fabricação. E cada açúcar tem um tipo de etapa diferente, um tipo de processo de fabricação diferente. E isso é o que faz, cada processo desse faz ele ser o mais puro ou não, ou aquele que é o menos puro, que é o que mais tem química, ou aquele que mais se aproxima do sabor da cana, tá? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu vou descer a câmera para a bancada aqui para poder você conseguir ver bem de pertinho cada tipo de açúcar que eu vou mostrar. Então vamos lá. A gente vai começar aqui então falando do mais tradicional, do mais clássico, né, que é o açúcar refinado. É o açúcar que em muitos lugares as pessoas chamam de açúcar branco. O açúcar refinado, ele é o mais comum nos supermercados, nas receitas de bolo também, e ele é um dos mais baratos, né? O que eu trouxe aqui, o que tá aqui nesse pote, é esse aqui, o União. O União, ele é um dos que tem os grãos assim um pouquinho mais fininho, dificilmente ele vem com aquelas pedras de açúcar, e sempre quando a gente passa na peneira, raramente fica as pedrinhas, né? Então, por isso até que dessa categoria ele é o mais caro, né? Acredito que ele seja, assim, o melhor. O açúcar refinado, ele é um dos que mais sofre processo químico, ou seja, ele é o açúcar que mais tem química para poder ele ficar assim, desse jeito, tá? Então, há quem diga, né, que ele é um açúcar saudável, mas eu não acredito nisso. Baseado nas coisas que eu li sobre o processamento desse açúcar, sobre a fabricação, ele é praticamente zero de minerais, zero de sais minerais e vitaminas, então eu acho que ele tá longe de ser um açúcar saudável. Aqui na sequência eu já tenho aqui o açúcar cristal. Ele também é super, comparado, deixa eu pegar aqui, comparado ao refinado, você consegue ver muita diferença, né, a olho nu, mas basicamente o processo químico dos dois é quase o mesmo. A diferença é que o cristal, ele não foi tão processado quanto o refinado, tá? Mas ele tem 10% a mais de vitaminas e sais minerais apenas que o açúcar refinado. Então, basicamente aí, ele também não é um açúcar para que a gente pode dizer que ele é saudável, tá? Ele também pode ser substituído, deixa eu aproximar um pouquinho só para poder você ver. Ele também pode ser substituído pelo açúcar refinado em algumas receitas, tá? Porém, como ele tem esses grãozinhos assim de quadradinhos, desses cristalzinhos assim, que parecem uns bloquinhos bem miudinhos, ele é muito mais difícil de dissolver. Então, se a gente for fazer um método direto, que é aquele método que a gente mistura a massa, tudo num fouet, num pote, ele demora muito mais para dissolver e a gente precisa mexer muito mais. E não é indicado que a gente mexa muito a massa, certo? Então, o ideal é que para esse tipo de método direto você use o açúcar refinado. E o cristal, se você gosta de usar o cristal, se você só tem o cristal, que você use ele em método de bolo espumoso, tá? Método espumoso. Por quê? Porque vai na batedeira, bate bastante, dá tempo dele dissolver. Pra gente fazer calda também, calda de pudim, ele também não é um açúcar recomendado. Muita gente usa, muita gente gosta, mas o refinado comparado a ele em muitos preparos é muito melhor, já que o refinado é mais barato e também em questão de qualidade de saúde, os dois é praticamente quase a mesma coisa, então compensa mais usar o refinado do que o cristal. O mascavo, ele é o açúcar mais puro, um dos mais puros que existe. Ele tem esse jeito assim meio estranho de câmera lenta, parece que você mexe assim, ele vai se mexendo em câmera lenta, ele é super estranho,
mas ele é maravilhoso. Tem quem não goste, né, do sabor dele, porque se aproxima muito ao sabor da cana, mas, ó, deixa eu aproximar para você ver. Ele é o açúcar que mais contém vitaminas e sais minerais, ou seja, é o açúcar, um dos açúcares mais saudáveis que existe. Ele tem essa cor escura assim e é úmido porque ele é extraído do cozimento do caldo da cana. Então ele não passa por tantos processos químicos. E ele também é um ótimo realçador de sabor do chocolate, tá? Ele é muito usado em receitas de brownie, receitas de bolo de chocolate também. Eu, pelo menos, eu gosto muito, eu acho que ele realça muito o sabor do chocolate. E eu acho que vale super a pena trocar em algumas receitas. Nem sempre dá para trocar ele em todas as receitas, tá? Método espumoso, por exemplo, não fica já tão legal. Vou te mostrar como que eu compro ele. Ó, eu compro naquelas lojas de produtos naturais, sabe? Que eles fazem na hora, eles pesam assim na hora, ó. Aqui eu comprei um pouquinho mais de 1 quilo, deu 8 e pouco. E eu acho que compensa muito, porque atualmente, pelo menos nos mercados daqui, é mais que 15 reais um pacotinho de 1 quilo, tá? Então eu compro assim, ele também é de altíssima qualidade, ó. Então dá no mesmo, acaba aqui dando no mesmo você comprar. No mercado é muito marca, né? E eles colocam uma margem muito grande em cima. Deixa eu fechar aqui. Então, eu sempre gosto de comprar nessas lojas de produtos naturais que vendem as coisas a granel, porque sai muito mais barato, tá? Então, você pode apostar aí nas suas receitas, fazer um mix, fazer um blend de açúcar refinado com açúcar mascavo nas suas receitas de chocolate, que você vai ver que vai dar uma diferença gigantesca no sabor do chocolate em si. Esse aqui é o açúcar demerara. Nem todo mundo conhece, né? Ele não é um açúcar muito comum nas receitas mais clássicas aí de doces, de bolos, mas ele se aproxima muito na aparência do cristal, ó. Deixa eu colocar um do lado do outro aqui pra você ver. Ó, tá vendo? Ele parece bastante. Só que a diferença dele é que os cristais dele, os quadradinhos, os cubinhos de cristais são muito maiores. E tanto é que você até consegue ver os cubinhos quadradinhos, assim. Chega até a ser bem bonitinho. Eles são bem perfeitinhos. Tentar aproximar na câmera para poder você conseguir reparar, ó. Os valores nutricionais dele chegam muito perto dos valores nutricionais do açúcar mascavo também, tá? Porque, pelo menos na composição, eles não dizem que vai nenhum aditivo químico aqui no demerara, né? Eu desconfio um pouco porque, comparando, não é só porque ele é meio marronzinho, né? Comparando, ele se parece muito mais com o cristal do que com o mascavo. Mas enfim, eu acho que ele é o meio termo entre esses três aqui, tá? Ele é um dos mais caros também, acredito que ele seja até mais caro que o mascavo. E a marca que eu comprei foi essa daqui, ó. Tem algumas marcas, essa marca aqui, ela é uma marca super barata comparada a outras, né? Tem União, tem outras marcas aí, marcas específicas desses produtos orgânicos, produtos naturais, que vendem esse tipo de açúcar aqui, mas eles colocam o preço lá em cima, lá em cima. E se você for olhar a composição, é quase a mesma coisa. O sabor da cana nele também é extremamente sutil, então ele pode sim ser facilmente substituído também pelo cristal e pelo refinado, tá? Lembrando que também ele tem os cristais muito mais grosso, então vai dificultar aí para poder você misturar, tá bom? Então o ideal é que se for usar ele, que bata no liquidificador ou na batedeira. Esses dois açúcares aqui, eles são os mais processados, que sem sombra de dúvidas, né, eles até parecem um talquinho, ó, parece um amido de milho. Esse aqui, ele é o açúcar de confeiteiro e esse aqui é o açúcar impalpável, tá? Vou te explicar aqui a diferença entre um e outro, deixa eu só mostrar a embalagem primeiro. Ó, esse aqui é esse aqui, ó. Esse é o impalpável, certo? Que é esse aqui, ó, tá desse lado aqui, tá? Esse aqui. E esse aqui, açúcar de confeiteiro, ó, tá escrito aqui, deixa eu arrumar embaixo, tá? Que é esse aqui que tá aqui. Em todos esses potinhos aqui que eu tô te mostrando, eu coloquei 300 gramas de açúcar em cada potinho, tá? Você percebe aqui que já dá uma diferença em relação a volume, né? Você percebe que o de confeiteiro, ele é muito mais leve, por quê? Porque o volume dele deu muito mais. Então, se aqui tem 300 gramas e aqui também tem 300 gramas... Não era para dar essa diferença, né? Era para estar basicamente a mesma coisa. Mas a diferença é que o impalpável, ele é o açúcar de confeiteiro com amido de milho,
tá? E esse aqui não é para ter amido de milho. Esse aqui, o açúcar de confeiteiro, é um açúcar extremamente processado, peneirado, que vem a partir do açúcar refinado. Só que algumas marcas ainda adicionam o amido aqui também, tá? Então, o correto mesmo é ele ser sem nenhum tipo de amido. E o impalpável, ele é com amido. Então, ele tá em menos volume aqui, porque o amido faz ele ficar um pouquinho mais pesado. Então, por isso que ele tem menos volume, tá? Ele também, eu acho que no vídeo não vai dar pra perceber. Os dois parecem amido de milho, basicamente. Os dois parecem talco. Porém, o impalpável, que é esse aqui, ele é um pouquinho mais fino. Ele não tem tantas pelotinhas, assim. Ele, ó, você consegue perceber que ele é bem mais delicadinho, mas é só por causa do amido. Ele tem cerca de 3% de amido, algumas marcas. Esse aqui não, esse aqui ele tem um pouquinho mais de pedacinhos, assim. Mas os dois são extremamente finos. E o açúcar de confeiteiro, ele é extremamente bacana você usar para quando você quer uma massa com uma massa super delicada, uma massa que você quer um resultado bem leve nela. Então, você pode substituir, sim, pelo açúcar refinado, tá bom? Esse aqui, a gente usa mais para creme, como ele tem a porcentagem do amido, a gente usa mais para creme, para coberturas, sabe? Para mousse, tem gente que usa para mousse, tem gente que usa para poder fazer o chantilly também com ele, né? Bater o creme de leite pasteurizado, creme de leite fresco, coloca ele também. Então, assim, entre os dois, como é quase a mesma coisa, eu indico que você tenha esse na sua cozinha e quando você quiser transformar ele em impalpável, você colocar um pouquinho de amido de milho aqui, cerca de 4%, 3%, e aí você consegue o resultado desse aqui, tá? É basicamente isso. Então, a diferença não é tão grande assim. E esse aqui, você pode estar usando nas receitas tranquilamente para poder você ter um resultado um pouco mais leve. Então, para a gente finalizar aqui o vídeo, só para dar uma finalizada, todos esses açúcares aqui, exceto o impalpável, você pode usar sim em receitas de bolo e você pode fazer alteração e pode fazer mix, tá bom? Você pode fazer um blend dos tipos de açúcar aí, como eu já falei, tá? Lembrando que cada açúcar ele tem um processo de diluição, de dissolvimento, certo? Então, os cristais, por exemplo, eles vão demorar um pouquinho mais do que o de confeiteiro, do que o refinado, para poder dissolver, tá? E o açúcar mascavo, ele vai trazer, além da cor, se você for usar ele numa massa clarinha, além da cor que ele vai alterar, ele vai trazer um sabor também bem acentuado, tá? Se você for usar a receita inteira. Então, eu aconselho que você use sempre um blend dele com o refinado, porque aí vai ficar bem bacana, tá? Mas se você quiser usar inteiro, a receita inteira também de açúcar mascavo, você pode usar, você pode testar para você ver o sabor que ele traz. Ele traz aquele sabor um pouquinho da rapadura, sabe? E um sabor um pouquinho mais elástico, assim, um pouquinho mais melado. E é maravilhoso, para quem gosta, é maravilhoso. Atualmente, os açúcares que eu mais uso no meu delivery são esses dois aqui. É o mascavo, para fazer a produção de brownie e também algumas receitas de chocolate, e o refinado. É o que eu mais gosto, tá? Geralmente eu não uso cristal nas minhas preparações, não. E o demerara, em algumas receitas, o demerara ele vai entrar, mas são em pouquíssimas, até porque ele tem um valor muito mais elevado. Em relação aos valores, o mais barato a gente sabe que é o refinado, certo? Que ele chega aí a R$ 2,70 mais ou menos o pacotinho de 1 kg. Esses dois aqui, o pacote de 1 kg é enorme, né? Por causa do volume que eles trazem, eles são muito mais leves e sai em média aí de 12 a 15 reais o pacote, tá? Tanto do impalpável quanto do açúcar de confeiteiro. O cristal, ele chega a ser no máximo aí R$1 mais caro do que o refinado, né? Eu tô falando os valores aqui de onde eu pago, tá? Valores aqui de São Paulo, Guarulhos. E aqui o demerara, eu tinha falado antes que ele chega até a ser mais caro do que o mascavo, mas não, tá? Eu me enganei. Ele chega aí, em média, a ser 4 a 5 reais o pacotinho de 1 kg, dependendo da marca que você comprar. E o mascavo, com certeza, ele sai aí mais de 10 reais o pacotinho de 1 kg. Algumas marcas eu já vi por 18 reais o pacotinho de 1 kg, tá? Então, vale você levar em conta isso aqui. E caso você queira usar um tipo de açúcar desse, que é um tipo de açúcar mais caro em algumas receitas suas,
você vai lembrar para o cliente qual o tipo de ingrediente que você está usando e o benefício que vai trazer para a saúde dele, que você está usando um açúcar de melhor qualidade, tá? Para poder você também conseguir agregar valor ao seu produto e conseguir cobrar o preço que ele realmente vai valer. Em relação à alteração desses açúcares na receita, eu vou deixar aqui as minhas considerações finais em relação a isso. Por quê? Porque eu recebo muita pergunta, né, das meninas: Dri, mas eu posso diminuir o açúcar? Dri, mas eu posso trocar um açúcar pelo outro? Mas eu posso usar demerara? Mas eu posso usar mascavo? Mas eu posso usar cristal? Né? Ai, mas eu não gosto de refinado, não compro refinado, porque o cristal é mais saudável, né? Então, você conseguiu perceber aí que entre o cristal e o refinado, em questão de qualidade de nutriente, é quase a mesma coisa, os dois são quase zero, tá? Então, não se apegue a isso. Use o mais barato nas suas receitas, o que vai diluir mais rápido, o que vai trazer maior facilidade nos seus processos aí dentro da cozinha, tá? Em caso de substituição ou em caso de você tirar um pouco do açúcar que tá na receita, você tem que levar em conta qual o resultado que você quer, tá? Por quê? Porque o açúcar, o que o açúcar traz? O açúcar, ele é um pouco ligado também, ele é responsável um pouco pela estrutura do bolo, porém, a função principal dele, além de adoçar, é trazer umidade para a receita. Então, se você simplesmente quer mudar, porque, não, eu tô achando que essa receita tem muito açúcar, acho muito açúcar. Né? Não, vai ficar muito doce, não quero, eu quero trocar, eu quero diminuir. Então você entenda que, além de você estar alterando o sabor da massa, né, o sabor do preparo, você também vai estar alterando a umidade, tá bom? Então, se atente a esses detalhes. Então, faça primeiro a receita original e aí depois, a partir da sua opinião sobre a receita original, daquele resultado que a receita original te trouxe, você vem sobre o resultado que você quer gerar, você faz a alteração, tá? Não sai simplesmente alterando ou substituindo um pelo outro, ou tirando ou colocando mais ou menos, porque às vezes, se você também colocar açúcar demais, não quer dizer que o bolo vai ficar super úmido, não, ele vai ficar duro, né? Porque o açúcar, ele traz isso também. Quanto mais açúcar a gente coloca numa receita, mais duro o bolo vai ficar. E vai ficar, além de ficar extremamente doce, né? Não vai dar nem pra poder você cortar depois o bolo. Então, pondere aí e quando você for fazer algum tipo de alteração, tenha claro o tipo de resultado que você quer. Então eu quero só tirar um pouco do doce, do açúcar. Então eu vou usar um açúcar um pouco menos doce, né? Então eu quero trazer mais leveza na massa. Então eu vou usar o açúcar menos doce aqui, que a gente sabe é o demerara e o cristal, né? Eles são um pouquinho menos doce do que o açúcar refinado, por exemplo. Então, se você quer trazer uma leveza na massa, então você substitui o refinado ou faz um blend de refinado com o açúcar de confeiteiro. Por quê? Porque ele é mais levinho, ele tem essa pegada de ser quase que um amido, né? Aquele talquinho assim, então ele não vai trazer peso na sua massa, ele não vai trazer densidade na massa, ele vai trazer leveza, tá? Então, e o açúcar mascavo é a mesma coisa. O que você quer trazer com esse açúcar mascavo? Ele, dentre todos os açúcares, ele é o mais úmido, certo? E também o mais escuro, o mais marrom, o que tem mais nutriente. Então, o que você quer trazer? Você quer fazer uma receita fit? Você quer trazer uma receita mais saudável? Uma receita com esse gostinho assim de cana de açúcar mesmo? O que você tá querendo para poder você fazer esse tipo de alteração? Então, tenha isso em mente. Qual o resultado que você tem atualmente com a receita e qual o resultado que você busca. E aí, a partir disso, você vai saber qual tipo de açúcar é melhor para poder você usar, tá? Eu espero que você tenha entendido, espero que essa aula tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like para mim, porque não vai te custar nada, né? Você deixar um like aí para mim, mas para mim me ajuda muito. Ajuda o YouTube a entregar o meu conteúdo para mais pessoas, tá? Também quando você tá lá no Instagram vendo esses vídeos meus, quando você deixa um like lá para mim também, ou um comentário, isso ajuda muito. Por quê? Porque isso faz o algoritmo das redes sociais distribuir meu conteúdo para mais pessoas, tá? Então, a gente sabe que esse conteúdo sendo distribuído para mais pessoas, a gente vai ajudar muito mais pessoas, né? Então, se vocês puderem me ajudar nessa missão, deixa o like aí. Se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram também, deixa um curtir aí pra mim. Se quiser deixar um comentário, fica à vontade, que eu mesma respondo todos vocês aqui, tá bom? Um beijo, se inscreve também no canal e me segue no Instagram, tá?